Bom dia a todos, meus queridos. Estou muito contente por estarmos aqui hoje. Há quanto tempo nós não tínhamos a oportunidade de nos vermos cara a cara, mas agora só estamos a ver metade da cara de cada um, ou pouco mais de metade. Este paninho que a gente tem que andar aqui a pôr à frente do nosso nariz atrapalha um pouco, não é? E nós muitas vezes não conseguimos reconhecer as pessoas que não vemos já há muito tempo. Mas eu estava aqui sentado e estava a pensar, a maior parte das pessoas que estão aí sentadas eu já reconheci, apesar de há tanto tempo não vos ver. Peço a Deus que hoje seja um dia feliz e agradável e que nós possamos ter aqui uns momentos de reflexão sobre a lição que estudamos durante a semana e que esta reflexão possa ser proveitosa para a nossa vida espiritual. Meus queridos, as lições para o trimestre tratam de um tema geral que é o estudo do livro de Deuteronômio. E quando nós lemos o livro de Deuteronômio sem nenhuma intenção especial a não ser ler o livro de Deuteronômio, talvez nós tenhamos alguma dificuldade em compreender determinados assuntos, determinados pormenores, o porquê que aconteceram certas coisas, porquê que o povo de Israel rejeitou as ordenanças de Deus, porque é que o povo de Israel se tornou um povo rebelde e perdeu as bênçãos que Deus tinha reservadas para lhe atribuir. Bom, nós podemos dizer, é porque eles eram assim mesmo, eram rebeldes, e achavam que eles é que tinham razão e que Deus não tinha razão nenhuma e que não havia justificação para aquilo que Deus exigia. É precisamente nestes pormenores que nós haveremos de nos debruçar durante o trimestre e havemos de perceber certas coisas que provavelmente até hoje ainda não tínhamos percebido bem, ainda não tínhamos entendido bem. A lição desta semana, propriamente dita, é uma lição que tem por título Vivendo uma sociedade... É o contrário, é no outro livro, é no outro trimestre. Não se pode ser velho, não é? A gente baralha as coisas. Portanto, o livro do concerto, Deuteronômio, e a lição é um preâmbulo a Deuteronômio. Isto é, vamos fazer a revisão de um estudo preliminar que foi feito para a introdução ao estudo geral do livro de Deuteronômio. Começa por nos apresentar a lição um Deus que é um Deus de amor. Estamos lembrados daquilo que estudámos ou não? Ou simplesmente não estudámos, não sei. Mas a lição começa por nos apresentar um Deus de amor. Esse Deus de amor é patente no livro de Deuteronômio. Sabem, o amor é um atributo inteiramente divino. Inteiramente. Onde existir vida dada por Deus, e não pode ser de outra maneira, aonde existir vida, aí existe amor, amor divino. E nós podemos dizer, mas se não for divino, que outro amor é que é? Não é. Meus irmãos, estou certo
ou estou errado? Digam lá. Digam de vossa justiça. Podem dizer à vontade. Existe amor. Amor verdadeiro. Não é amor... um amor qualquer inventado aí. Um amor verdadeiro existe sem Deus? Não existe. A Sagrada Escritura diz que Deus é amor. Mas como é que nós podemos entender isto através do estudo da palavra? Porque Deus se manifesta pela sua palavra e Deus se manifesta pela sua criação. É uma coisa interessante nós notarmos que tudo que tem vida manifesta amor, amor divino. Já observamos uma cachorra ou uma cadela, como nós dizemos aqui em Portugal, a alimentar os seus cachorrinhos? Já observamos. Já percebemos quanto carinho existe ali nesta ação de um animal alimentar os seus filhotes. Já percebemos o amor que existe num ser vivente que cuida da sua descendência. Nós não precisávamos de mais nada para perceber isto se fizéssemos uma leitura correta daquilo que Deus criou. E nós vemos isto em tudo, em todos os aspectos da vida. Onde houver vida, há amor. Amor divino. E quando Deus criou o homem, criou-o com amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar o homem. Para salvar o homem da sua rebeldia, do seu pecado, da sua transgressão. E nós hoje não vamos estudar especificamente, não vamos rever o estudo especificamente no aspecto da rebeldia do homem, da transgressão do homem, mas vamos ver, vamos relembrar como é que o homem, tendo patente na sua vida o amor divino, tendo sido criado com amor e apresentado como um ser bem amado, como é que ele se tornou rebelde e se transformou num ser pecador. Um ser pecador que rejeita voluntariamente este amor divino. E quantos de nós temos observado na vida que muitos, em vez de agradecerem as bênçãos que Deus lhe dá, tornam-se rebeldes e tornam-se efetivamente contrários àquilo que Deus nos tem apresentado. Toda a gente, falando agora especificamente do ser humano, toda a gente gosta de ser amado. Eu não sei se estou errado. Eu acho que não estou. Quem é que não gosta de ser amado? Alguém que se manifeste. Acham que há alguém que não gosta de ser amado? Certamente, todos gostamos de ser amados. Acaba de chegar uma família que nos é apresentada pela primeira vez. É uma família que vem do Brasil e que são parentes chegados de uns grandes amigos nossos de quando estivemos no Brasil. Nós estivemos, como sabem, toda a igreja de Setúbal sabe que nós estivemos no Brasil, não é? E que nós fomos, mais ou menos, e que nós fomos felizes no Brasil. E graças a Deus nós encontramos na igreja brasileira, especificamente na igreja do Meier, no Rio de Janeiro, encontramos uma família que nos é muito querida e que há mais de
há mais de 30 anos, talvez 40 anos, que nós não tínhamos contacto com eles. E, por virtude das novas tecnologias, nós conseguimos novamente o contacto e encontrarmos online, não é? Como se diz, eu não sei bem a expressão que é de utilizar, mas este encontro trouxe-nos à nossa presença o irmão do nosso amigo Lélio e da sua esposa Célia, e o nosso irmão Énio é irmão desse nosso amigo e a sua esposa, e creio que é a sua filha também. Sejam bem-vindos, Deus vos abençoe e sintam-se dentro da nossa igreja como se estivessem na vossa casa. Deus vos abençoe. Graças a Deus por termos o privilégio de vos ter connosco. Mas, volto à pergunta. Quem não gosta de ser amado? Eu não vejo ninguém a dizer que não gosta. Nós gostamos de ser amados. Sabem uma coisa? Deus também gosta de ser amado. Deus gosta. E se nós não retribuímos a Deus o amor que Ele nos dispensa, então Deus fica com ciúmes. Mas isto é uma expressão muito vulgar. Mas é uma realidade. Deus tem zelo pela nossa presença com Ele, pelo nosso relacionamento com Ele. Deus é um Deus zeloso, diz lá o mandamento. E Deus não permite intromissões no relacionamento de cada um de nós com a sua pessoa. Naturalmente, nós, para amarmos verdadeiramente, nós precisamos sentir que também somos amados. E é nesta base que Deus vai traçar um plano para escolher um povo especial, para ter uma relação especial com Ele, para que este povo pudesse levar ao resto da humanidade o conhecimento deste amor que Deus tem pela humanidade inteira, pela humanidade toda. Mas alguém deveria ter a responsabilidade específica de levar este conhecimento do amor de Deus a toda a humanidade. E escolheu um povo. Mas não escolheu assim de repente, não chegou perto de um povo determinado, não foi a Babilónia, não foi a Assíria, não foi não sei o quê, não foi assim a um determinado povo já constituído, e dali disse: bom, meus amigos, vocês agora vão ser os meus representantes e vocês vão ser os meus embaixadores perante a humanidade. Não foi assim. Como é que foi? Expliquem-me lá, contem-me, como é que foi que Deus escolheu um povo especial, um povo específico para ser o seu representante, o seu embaixador aqui na Terra? Como é que foi? Lembremos primeiro que Deus criou esta Terra, criou tudo o que existe. Depois, o homem foi atacado por um vírus que se chama o pecado. E este pecado transformou o homem numa fera. Uma fera, mas realmente o homem é uma fera. Olha, pode ser uma fera. O homem transformou-se de tal maneira que Deus viu que os pensamentos do coração do homem eram só maus constantemente. Sistematicamente, o homem só fazia o mal. E quando Deus chegou a um ponto e verificou que o homem não tinha mais jeito, a humanidade tinha-se degradado de tal maneira que só havia uma solução.
era destruir esta humanidade e começar tudo de novo. E nós sabemos a história. Aconteceu o dilúvio e depois do dilúvio Deus preservou uma família, dessa família constituiu novamente um povo que foi crescendo. E o que é que aconteceu com esta família que foi salva miraculosamente? O que é que aconteceu com esta família? Ela foi crescendo e foi se tornando rebelde contra Deus outra vez. E daí surgiu... O que é que surgiu? A Torre de Babel. E nós podemos pensar, bom, mas a Torre de Babel o que é que era? Era uma construção e tal. Eles estavam a fazer uma tentativa de mostrar a sua criatividade. Criaram uma torre imensa, uma coisa... Mas a intenção dessa construção, nós sabemos qual era. Era, mais uma vez, a manifestação da rebeldia contra Deus. Porque Deus tinha-lhes dado uma ordem. O que é que Deus lhe tinha dito? Que eles deviam crescer... Exatamente. Espalharem-se pela terra, encher a terra. Visto que eles já não podiam estar no Éden, mas podiam, pelo menos, ocupar a terra. Eles não quiseram. Acharam que não. E disseram, não, isso não é boa ideia. Vamos fazer aqui uma torre bastante alta, onde nós possamos estar resguardados de uma enchente muito grande, como foi o dilúvio, e depois logo se vê. Vamos vivendo. Contrariamente àquilo que Deus ordenou. Ora, depois disto, nós sabemos o resultado. A história é interessante e nós entendemos que Deus estava preocupado em preservar a humanidade. E Deus fez alguma coisa que a nós parece-nos assim, parece-nos uma coisa um pouco radical, mas foi uma coisa que resolveu o problema no imediato. Qual foi? Exatamente. Confusão das línguas. As pessoas começaram a perceber que não se entendiam umas às outras. E havia determinados grupos que se entendiam e havia outros que não entendiam aqueles outros. E então trataram de cada um foi para o seu lado, não é? Os pequenos grupos foram-se dispersando, as várias línguas foram-se juntando em grupos maiores, até que surgiram as nações. E por isso nós hoje vemos que uns falam francês, outros falam português, outros falam italiano, outros falam sei lá quantos dialetos existem neste mundo. E nós que estivemos em África, sabemos que, por exemplo, em África havia pelo menos umas 50 tribos, umas 49 tribos. E cada uma delas falava o seu dialeto próprio. Nenhuma delas se entendia. Só em Angola. Agora imaginem, naquela África imensa, quantos dialetos há por ali e no mundo inteiro quantas línguas há. Bom, não é o assunto para o nosso estudo hoje, mas é apenas uma curiosidade. O resultado da confusão das línguas foi o surgimento das nações. Bom, naturalmente as nações naquele tempo não eram como as de hoje, mas eram semelhantes. O facto de nós termos chegado, humanidade, termos chegado a um ponto que podia parecer um ponto sem retorno, é uma coisa que vale a pena nós estudarmos. Portanto, nós já estudámos anteriormente, noutras ocasiões,
como é que aconteceu a queda do homem, já vimos desta vez como é que aconteceu o dilúvio, porquê é que aconteceu o dilúvio, o que é que aconteceu com a construção da Torre de Babel, porquê é que isso aconteceu, com a dispersão das pessoas pela terra, o resultado de tudo isso e, a certa altura da vida da humanidade, pouco depois da expansão das nações, portanto, pouco depois da Torre de Babel, pouco depois de Deus ter espalhado as nações por vários pontos da terra, pouco depois disso surgiu uma família da qual nasceu um homem muito importante para a humanidade. Esse homem foi Abrão. Como? Abrão. E Abrão era um indivíduo especial, não é? Era um indivíduo que era diferente de nós. Em vez de 2 pernas tinha 3 ou 4, em vez de 2 braços tinha 3 ou 4. Era diferente. Ou não? Não ouvi ninguém responder. Só ali a irmã Fernanda é que disse. Era um homem normal e humilde. Exatamente. Mas vejam que este homem, sendo um homem comum, como todos os homens... Temente a Deus. Desculpe. Temente a Deus. Temente a Deus. Parece-me que, apesar de tudo, a humanidade ainda conhecia Deus. Sabia que Deus existia. Portanto, este homem era um homem temente a Deus. Naturalmente, do ponto de vista económico, ele não era um paupérrimo. Não era um homem com necessidades económicas. Mas ele tinha bens. Podemos dizer que ele, na sua terra, vivia bem. Estava tranquilo, tinha tudo o que precisava, tinha uma família, era feliz, o seu pai também o ajudava, ele tinha irmãos e este homem era um homem comum, digamos assim. Mas Deus escolheu Abrão. Escolheu e disse: Abrão, vai-te embora daqui da tua terra, vais para um lugar que eu te vou mostrar. E eu vou dar essa terra que eu te vou mostrar, vou dar à tua descendência. Vejam que Deus não deu diretamente aquela terra que mostrou a Abraão, não lhe deu de imediato. E nós sabemos essa história, não é? Deus não lhe deu de imediato. Quanto tempo passou desde que Deus prometeu a Abraão que lhe daria aquela terra, até que efetivamente essa terra passasse a ser para a descendência de Abraão? Quanto tempo passou? Mais ou menos. Quanto? 470 anos? Não, 3.000 anos não. 3.000 anos não. De facto... 600 anos, peraí. Pois. Bom, isso é um pormenor que não interessa muito, mas nós vamos só pensar no seguinte. Abraão gerou a quem? Isaac. Exatamente. As circunstâncias em que Isaac veio a este mundo são circunstâncias muito interessantes de nós observarmos, mas nós também não vamos falar agora disso, que não temos muito tempo para isso. Mas de Isaac nasceram Jacó e Esaú. Destes 2 irmãos, o que foi escolhido para ser efetivamente a semente de Abraão, qual foi? Jacó. E sabemos que Jacó não era propriamente um caráter perfeito, não é? Mas isso também não interessa, não vamos estudar isso agora.
De Jacó nasceram 12 filhos. Desses 12 filhos, todos eles foram para o Egito. E lá no Egito permaneceram quanto tempo a trabalhar como escravos? Pelo menos 400 anos. 400 anos. Portanto, se fizermos as contas, nós vamos ver que alguém disse aí que o tempo que passou desde a promessa feita a Abraão até a saída do Egito, não sei se foram 600 anos, mas anda por aí. Bom, é interessante vermos que todas estas coisas aconteceram debaixo de uma promessa. Vamos dizer, debaixo de uma aliança. Certo? Foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E esta aliança foi sendo cumprida com mais ou menos problemas pelo meio. Não foi uma coisa linear, não foi uma coisa perfeita, mas aconteceram muitos contratempos, muitos tropeços pelo caminho. Por culpa de quem? Por culpa do homem. Deus estava lá sempre, permita-me uma expressão, Deus estava lá sempre puxando as orelhas aos homens. Dizer, amigo, tu não estás no bom caminho. E aconteceu com Jacó, aconteceu com os filhos de Jacó, que eram extremamente rebeldes, e sabemos a história, como eles venderam o seu irmão para o Egito, e o que é que aconteceu por essa causa, e muitos problemas que foram gerados por esses irmãos que eram rebeldes. Vejam uma coisa, é interessante nós vermos um pormenor. Esses irmãos eram rebeldes e cada um puxava para o seu lado. Porquê? Eu costumo pensar assim, fundamentalmente é porque eles não eram filhos da mesma mãe. Não eram todos da mesma mãe. Eu não sei se vocês estão de acordo, mas de facto os filhos de Jacó eram todos de Jacó, mas não eram todos de Raquel e de Lia. Havia e de outras mulheres. Portanto, era uma família, hoje usa-se uma expressão muito vulgar, que era uma família disfuncional. Não funcionava corretamente, havia problemas familiares. Mas, apesar de tudo, Deus encaminhou este povo a tal ponto que os fez sair do Egito. Agora, a partir daqui eu gostava de conversar com vocês sobre, precisamente, os acontecimentos que acompanharam a saída deste povo do Egito. Quando Deus tirou este povo do Egito, Deus simplesmente ordenou, fora daqui, vamos embora e vamos para o outro lado. E está tudo bem. Foi assim? Não. Houve muitas complicações. Houve muita complicação ali pelo meio. Deus ordenou a Moisés, e sabemos essa história, como é uma história muito interessante, como Deus chamou Moisés para ir tirar o povo, e Moisés não queria, porque Moisés tinha o quê? Tinha medo. Moisés tinha medo de fracassar. E Moisés começou a dar desculpas, a dizer que ele era um incompetente e não sabia falar e gaguejava e não sei o quê. Mas o que é que Deus lhe disse? Tu tens que ir lá e eu é que estou à frente dos acontecimentos. Chegou ao ponto que Deus zangou-se com Moisés.
Lembra-se, no relato da história. Chegou um ponto em que Deus ficou zangado com Moisés. Disse, mas não sou eu que vou contigo? Até que finalmente Moisés aceitou a vontade de Deus e prestou-se a ir ao Egito. Naturalmente nós sabemos a história de Moisés com o Egito e não é uma história muito fácil e naturalmente ele teria as suas razões para não querer voltar ao Egito. Mas isso é outra conversa. Alguém quer falar? Desculpem lá. Eu não consigo... Marco. Quem? Marco. Marco. Desculpa lá. Daqui não vejo bem. Realmente é muito interessante nós estarmos a ver a história do povo. E isto não vem na Bíblia, mas nós tiramos. Portanto, há indícios que tenha sido assim. O povo ficou lá tempo demais no Egito. Aquela não era a terra prometida. Quando se viu nas melhores terras, que era a terra de Gozan, que eram as melhores terras do Egito, encheu-se de fartura e ficaram ali quase praticamente, não vamos contar o tempo da escravatura, mas tiveram bons tempos, pelo menos 200 anos vão ter tido de bom tempo. Podiam ter saído lá. Mas eles não saíram porque se afastaram de tal forma de Deus, e foi isso que Moisés temeu quando Deus lhe disse que ele tinha que ir anunciar. Da mesma forma que lhe disseram, foste tu que mataste o egípcio, o que é que estás aqui a fazer, qual é a tua moral? Era um povo que não tinha qualquer tipo de relacionamento com Deus, a ponto de se poder dizer que havia ali alguém que pudesse receber a mensagem que ele tinha para dar da parte de Deus. E foi isso que ele temeu. Portanto, e nós hoje em dia, e agora vamos... e a importância destas lições é extrapolarmos para os nossos dias. Muitas vezes nós estamos tão pegados às nossas coisas, vivemos tão bem, no nosso comodismo, que muitas vezes as mensagens que nos são trazidas para levarmos aos outros, às vezes não queremos e outras vezes temos medo de saber qual é. Porquê? Porque vemos o que está à nossa volta. E no fundo é isto. O êxodo foi isto. Até que Moisés realmente disse, pronto, eu sou o teu servo, vamos embora, vamos para a frente. Ele teve medo, como qualquer ser humano, como qualquer um de nós aqui tem medo muitas vezes de grandes missões, porque nós confiamos nas nossas potencialidades e não confiamos nas potencialidades de Deus. Muito bem. Sim. E o nosso irmão Emanuel, por favor. Muito obrigado. É muito interessante esta visão que o irmão Marco acabou por nos recordar, porque eu penso que nos dias atuais nós também corremos riscos idênticos aos riscos que o povo de Israel correu. Reparem que eles passaram, e o Marco disse isso muito bem, passaram de migrantes abastados a escravos sem nada e a fugitivos. E isto é uma situação que alguns daqueles que estamos aqui presentes já vivemos. E por isso devemos ter em atenção que todo este processo não foi fácil para o povo de Israel. O Marco tem muita razão também quando fala na questão da aproximação de Deus ou do afastamento de Deus, que é um fator importante em processos violentos como estes que estamos aqui a recapitular. Mas eu gostava de levantar aqui uma outra questão curiosa, não é bem o âmago da lição, mas não queria perder a oportunidade de mencionar este aspecto. Quando Deus prometeu a Abraão uma grande herança em termos territoriais, concedeu da parte de Deus, portanto, o direito legal à posse daquelas terras. Mas como todos nós sabemos, ainda hoje em dia, o direito à posse daquelas terras é altamente contestado. As pessoas não entendem razões históricas,
dizendo que a ocupação da Palestina foi feita com violência depois do regresso do Egito e que, portanto, isso não lhes dá o direito natural de possuir aquelas terras, uma vez que já eram habitadas. Eu gostaria aqui de salientar um aspecto, para além da autoridade divina, que para aqueles que não creem não serve de nada ter esta noção. No entanto, há aqui razões históricas que são incontestáveis. Abraão não era uma pessoa que estava fixa. Abraão mudava de lugar de residência, consoante as necessidades, etc. De cada vez que Abraão construía as suas tendas num novo lugar, havia duas coisas que ele fazia. Construía um altar e cavava um poço. Ele sabia onde havia água. Foi um dom de Deus. E conseguia, no meio daquelas terras desérticas, conseguia encontrar o bem mais precioso, que era a água. E depois vinham os outros povos, os habitantes daquelas terras, negociar com ele o direito a também poderem beber daquela água. E a resposta de Abraão, isto está na palavra de Deus, a resposta de Abraão era, não têm nada a pagar. Então, olha, vocês vão me dar esta terra. Portanto, Abraão comprou aquelas terras, trocando-as pelo bem mais precioso naquela época, que era a água. Logo, o direito legal da posse daquelas terras está perfeitamente estabelecido. Houve um negócio claro, transparente. Hoje, alguns dizem, bem, mas é que a terra não é nossa, a terra é de Deus. Ok, são outros argumentos, mas esse só vem a reforçar se a terra é de Deus, então Deus que a deu, mais uma vez, está aqui garantido o direito da posse daquelas terras. Isto é bom nós pensarmos, porque muitas vezes somos levados pela propaganda, somos levados pelas ideias que são aceitas comumente de que Israel não tem direito àquelas terras, está ali a ocupar uma coisa que não é deles, quando é exatamente o contrário. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Não sei se há alguém mais que queira dizer alguma coisa. Não há nada? Muito bem. Mas deixa... Qual é o problema, Carlos? Não é nada comigo? Mas deixem-vos chamar a atenção por um pormenor. Mas por que motivo é que Deus queria ter um povo especial, um povo especificamente que o amasse e que divulgasse o seu amor pela humanidade? Porquê? Porquê que Deus não deixou as coisas correrem e quando chegasse a hora de fazer a sua justiça, exercia a sua justiça e pronto, acabou-se? Porquê? Já pensámos nisso? Porquê que Deus teve tanto empenho em escolher um povo, em separar um povo do resto da humanidade e lhe deu um determinado trabalho para fazer, vamos dizer assim? O que é que vocês acham? Vocês não me digam que não acham nada. Não me digam que não acham nada. Hã? Desculpe, minha irmã, eu não consegui ouvir. Ser temente a Deus. Exatamente. Deus escolheu este povo e deu-lhe uma missão. Muito bem. Digam-me lá uma coisa. Quando é que Deus fez a promessa da salvação da humanidade? Quando foi? Em que altura dos acontecimentos é que Deus prometeu que ia salvar a humanidade?
Desde o Gênesis. Exatamente. E todos nós sabemos. No Éden, quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele não ficou desesperado, porque Deus lhe fez uma promessa. E é no contexto do cumprimento desta promessa que surgem todos estes acontecimentos dos quais nós estamos a falar. É neste contexto que Deus trabalhou com o povo de Israel com o objetivo de levar o conhecimento da salvação através da pessoa de Jesus Cristo, que haveria de vir e salvar a humanidade pelo seu sacrifício. Isto é uma coisa muito interessante, muito clara na Bíblia. Toda esta história bíblica que nós estudamos vai inteiramente no mesmo sentido. É sempre para nós percebermos que fomos salvos pela pessoa de Jesus Cristo. Naturalmente, esta introdução ao livro de Deuteronômio não fica por aqui, mas ela fala-nos de uma aliança que foi reforçada em determinado momento da peregrinação do povo de Israel naquele deserto. E esta aliança foi estabelecida aonde? No Monte Sinai. Eu gosto muito de ler esta parte da Bíblia, quando Deus chama Moisés ao monte e lhe entrega as tábuas da lei, e nós vemos ali como é que, de facto, o povo era tão rebelde. E nós pensamos, bom, não é possível que depois de todos os acontecimentos, depois de toda a manifestação do amor de Deus, depois de todos os sinais que Deus fez, depois de todo o poder que Deus demonstrou, não é possível que este povo fosse cair na rebeldia constantemente. Deus diz que ia rejeitar este povo porque ele já tinha rejeitado o amor de Deus por quantas vezes? 10 vezes. Deus diz, porque já me rejeitaram 10 vezes. Mas olha, eu acredito que foi, noutros aspectos, muito mais de 10 vezes. O povo já teria rejeitado 10 vezes a Deus na sua totalidade, mas individualmente, provavelmente, já muitos teriam rejeitado a Deus muitas outras vezes. E nesta aliança do Sinai, esta aliança do Sinai foi feita pouco tempo antes do povo entrar em Canaã. Ou não? Mas está tudo silencioso. Espera aí, não estou... Comparado com tudo o resto que o povo já tinha passado, 40 anos não é assim tanto tempo, mas foi ainda algum tempo. Mas na vida de uma pessoa é muito tempo. Sim, na vida de uma pessoa e passou geração a geração, exatamente. É verdade. Para Deus não é muito tempo, mas para nós, criaturas de Deus, 40 anos é muito tempo. Mas este povo, antes de entrar na terra de Canaã, recebeu novamente instruções precisas da parte de Deus. E recebeu algo que prevalece até hoje, no nosso conceito, que foram as tábuas da lei. Mas neste contexto da entrega das tábuas da lei a Moisés, e que Moisés devia apresentar ao povo, aconteceram coisas terríveis. Uma das coisas que aconteceu foi a construção de um bezerro de ouro. Ora, o que é um bezerro de ouro? Eu não consigo entender como é que as pessoas
racionais, porque todos nós somos racionais, como é que podemos aceitar a divindade de um ídolo, seja ele qual for? Seja feito de pau, seja feito de pedra, seja feito de ouro, seja feito de uma maneira... Como diz? Madeira. Seja de que maneira for. E nós achamos, imagem de escultura. Imagem de escultura. E nós achamos que isto é uma coisa horrível, uma coisa terrível que uma pessoa pensante, uma pessoa racional, não aceita de maneira nenhuma. Mas nós temos outros ídolos, amigos. Nós construímos outros ídolos que podem não ser físicos, podem não ser manifestos em pau ou em pedra, mas nós, de facto, construímos outros ídolos. Infelizmente, nós pomos outras coisas no lugar de Deus. Deus sabia que os homens iam continuar a pecar, certo? Deus sabia que a humanidade continuava a ser fraquinha, mas Deus deu também à humanidade determinadas instruções e deu-lhes determinado poder na sua própria pessoa que lhes permitia resistirem às astutas ciladas de quem? Do diabo. Sabem que nós até aqui não falámos nada do diabo. Ninguém gosta de falar do diabo, mas o diabo é uma pessoa que existe. E não adianta nós pormos a cabeça debaixo da areia. Não adianta nós taparmos o rosto com o nosso braço porque não queremos aceitar a realidade da existência do diabo. O apóstolo São Paulo disse que nós... Só um minutinho, dou já a palavra, Marco. Termina a sua O ideia. apóstolo São Paulo disse que nós não somos... não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra... Exatamente. E nós muitas vezes alienamos-nos dessa realidade e vamos andando com a nossa vidinha, mas a verdade é que esta personagem horrível, terrível, tem muita importância nos destinos da humanidade. Peço desculpa. Marco, diz lá o que tinhas a dizer. Nem a propósito. Realmente o Carlos tocou neste ponto que é muito importante. Embora nós sejamos responsáveis pelos nossos atos, na verdade existe esse ser que a tradição lhe chama Lúcifer, mas que a Bíblia não reconhece como tal, não é? É a estrela da manhã ou o filho da alva. Ou Satanás, simplesmente, que até é o mais, digamos, o mais vulgar e o mais correto, que ele é realmente o adversário de Deus. Aquele que pôs, ou quis pôr Deus em xeque. O que é que acontece aqui? Realmente, esta história do bezerro de ouro é muito interessante na medida em que se passam 2 episódios em simultâneo. O primeiro, que é Moisés perante Deus e perante a sua glória, e o reconhecimento de Deus como o Criador de todo o universo, e depois cá em baixo, o homem recriando-se a ele próprio, dizendo que é capaz de criar uma imagem para poder adorar. No fundo, é estar a dizer a todos os outros que estavam ali à volta, assim, nós somos suficientes. Não precisamos de Deus para nada. Então construamos, tal e qual como diz no texto, construamos para nós, ou façamos para nós um bezerro de ouro. E é assim que nós nos perdemos muito na nossa vida. Nós temos muitos bezerros de ouro ao longo da nossa vida. E é assim que nós vivemos. Hoje é um bezerrinho, amanhã é um bezerrão. E às vezes é uma manada. Depende dos erros, das asneiras que nós fazemos ao longo da vida e das consequências que isso depois tem. E por isso é que digo que é uma manada. Das consequências que isto tem na nossa vida naquele momento e para o resto da nossa vida.
Quando uma manada passa, acho que toda a gente já viu isso, quando passa aquilo é um rastro de destruição brutal. Então quando ela vem assustada ainda pior. E no fundo foi o que aconteceu aqui. Não era uma manada, mas era um grupo enorme de pessoas que se reuniram em volta de um bezerro de ouro, pedindo a proteção, algo que estava a ser pedido por Moisés e algo que estava a ser informado a Moisés. E o povo não teve paciência. E nós muitas vezes não temos paciência. Muito e é isto bem. que sucede. Obrigado, Marco. Irmã Luba, eu quero lhe perguntar quanto tempo é que ainda temos? Já acabou? Já acabou o tempo, olha, já não temos mais tempo. Mas diga lá, irmã, alguém queria falar aí? Muito bem. Mas eu, ainda dá-me 5 minutos ainda, eu só queria chamar a atenção para 3 pontos importantes. Primeiro, a aliança foi feita com um propósito. E nós já estivemos aqui mais ou menos a dialogar sobre esse assunto. Em segundo lugar, nós podemos ver, podemos perceber que, embora Deus seja amor, inteiramente amor, Deus é inteiramente justo. E Deus não deixa sem castigo aqueles que precisam ser castigados. Eu costumo usar a expressão que nós de vez em quando precisamos de sentir que as nossas orelhas são puxadas para nos alertar de determinadas faltas que nós possamos cometer. E Deus, umas vezes, puxa-nos as orelhas, outras vezes dá-nos um castigo severo. E não venham com histórias de dizer que Deus não castiga ninguém porque Deus é amor. Deus castiga sim, mas diga-me... Ele castiga porque Ele é amor. Exatamente. Deus castiga-nos porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós aprendamos. Se não aprendemos pelas boas vias, então temos que ser castigados. Temos que ser abanados para que possamos perceber que Deus tem razão e nós não. Por outro lado, eu queria dizer-vos que esta história só tem valor se nós aplicarmos tudo isto à nossa vida própria, à nossa vida espiritual. Como é que nós nos comportamos perante o amor de Deus? Nós somos gratos, nós somos decididos em fazer a sua vontade, ou nós somos rebeldes? Ou nós achamos que nós temos razão e, portanto, Deus tem que ter paciência, nós é que vamos ganhar a batalha.